Neste mundo, os grandalhões e as raposas podem não causar medo, mas esta esposa é alguém com quem não se pode brincar. Todos os dias ele ia até a arena de lutas subterrânea, arrastava secretamente o rei dos lutadores para o chão e o espancava até a morte. Cabelos compridos também são bonitos, cabelos curtos também são sem graça, e olhar de lado lembra a imagem de um bandido marchando. Ele tem uma personalidade gentil, mas seu hobby é causar sofrimento por diversão. Então, os criminosos só precisam sentir o cheiro podre desse cara para ficarem verdes de inveja. No entanto, houve um gangster que ousou deixar seus valentões se apaixonarem por ele, e até estuprou sua futura esposa em plena luz do dia. Quem é ele? Qual é o percurso de seu treinamento para se vingar daquela gangue notória? Quanta dor esses dois ainda enfrentarão? Convido você a explorar uma obra-prima cheia de ação intensa que, em determinado momento, fez o entusiasta do cinema precisar pedir dinheiro emprestado para assistir mais e comprar menos, mas, devido à excelência do filme, acabou esquecendo de pagar. Esse assassino de aluguel. O nome desse cara é Tom Gui, um prodígio das artes marciais e considerado o melhor jogador da equipe olímpica de Kogia. Mas a vida o levou a um ponto em que precisava praticar artes marciais para ganhar a vida. Ele é bonito, mas ninguém gosta dele. Porque o dinheiro que ele ganha com o show não é suficiente para incomodar aquelas garotas novinhas em folha. Tenho 2 berinjelas nos dentes, então o dia todo só sei fazer amizade com as minhas mãos. Mas hoje, Tom Gui chamou a atenção de um empresário especializado em leilões no mercado negro chamado Maca. Percebeu que ele era um homem com grandes habilidades. Então, depois do show, ele e seus homens foram até Tom Gui e lhe disseram que, após uma luta na arena de artes marciais subterrânea, ele levaria para casa 20.000 yuans, independentemente de vencer ou perder, dinheiro suficiente para comprar um carro e pagar a dívida de seu pai. Ao perceber que estava no submundo, Tom Gui recusou imediatamente, dizendo que não sabia como flertar. Isso deixou os avós sem palavras, então eles o chamaram de caracol e foram embora. Após presenciar isso, a menina com a cabeça saltitante imediatamente correu atrás da mãe e disse: "Vou fazer com que ele entre para o seu time. A comissão é de 20% do valor total arrecadado em cada jogo." Após ter fechado um bom negócio, Chiu Yin imediatamente arquitetou um plano sujo: usar truques de beleza para se aproximar de Tom Gui. Enquanto ele praticava artes marciais no terraço, a bela dama se compadeceu dele e trouxe 2 milhões em frutas e arroz para conversarem. Enquanto ele desferia socos como um louco, Tom Gui foi atingido por uma onda de garotinhos. Você não deixa ninguém dormir. É verdade que Chiu Yin só perde para Lê no quesito roupa de morango. Logo em seguida, a senhora Depp teve a oportunidade de as duas se confidenciarem. Haifeng não é um colo. Chiu Yin perguntou se ele já gostava de alguém. No dia seguinte, as duas esposas tiveram um encontro casual em um restaurante de fundi de carne. Chiu Yin se perguntou por que ele não participou da competição no mercado negro. Se fosse eu, lutaria em algumas batalhas para ganhar dinheiro, mas o general Wei apenas balançou a cabeça e disse que não seria bom porque era ilegal. Chiu Yin respondeu que só com dinheiro se pode incomodar alguém, e que até mesmo casar e ter filhos depende de se ter recursos financeiros ou não. Tom Gui entendeu imediatamente o que Chiu Yin queria dizer, mas mesmo assim fingiu estar louco e agiu como um agente de inteligência. Após comer bem, Chiu Yin chamou o garçom para pagar a conta, mas o funcionário disse que o desconto havia expirado, então Viemang pegou sua carteira para pagar imediatamente. Isso a levou a argumentar que não fizemos isso de propósito, pois eu não tinha dinheiro. Para evitar complicações, Tom Gui sacou 300 yuans que havia economizado para comprar macarrão para o marido faminto no fim do mês, a fim de pagar a conta. Após 2 horas de caminhada, ao ver Chiu Yin muito triste, Tom Gui disse: "Como homem, você tem que pagar e não deixar que eu seja menosprezado." Chiu Yin não teve compaixão, mas, ao contrário, o atacou, dizendo: "Oh, meu Deus, se você fosse pobre, o mundo inteiro crucificaria, é isso mesmo. Deixe o seu ego de lado e venha comigo ao leilão para curar o seu azar." O golpe foi muito forte, então Tom Gui obedeceu imediatamente. Do outro lado, na sociedade negra, Akal, o subordinado de Maca que guardava a porta, começou a implorar por um pouco de vinataba ao amigo, pedindo dinheiro, pois não havia ninguém esperando em seu bolso. Então ele realizou um truque de mágica, que consistia em quebrá-la ao meio. Como as meninas gostam muito de assistir a isso à tarde, ao ouvir isso, o rapaz concordou imediatamente. A mãe também chegou nesse momento
Ao ver a cena, ficou surpresa. Assim que Lao Tai entrou, um táxi apareceu de repente. Eram ninguém menos que Tong Gui e Chiu Yen, que viram o deus da riqueza chegando. Quando Alonso informou o treinador, este correu para cumprimentar suas duas esposas. Em seguida, levem-nos para o submundo. Esta é a primeira vez que Tong Gui vem a este lugar. Após observar por um tempo, ele percebeu que, embora os ricos e famosos estivessem juntos, não havia regras fatais. Uma opção é deixar o outro lado encobrir a situação, a outra é morrer. Ma Ka apareceu e disse, faça isso por um tempinho ou eu levo de graça, são 20.000 yuans. Incentivado por Xiao Yan, Song Hui concordou imediatamente. Ao entrar na luta, o oponente não parava de pular para testar Song Hui, assim como Li Shaolun. Sem rodeios, ele bloqueou o ataque e então desferiu um chute alto no rosto, depois se virou e o chutou novamente no rosto, nocauteando. Isso surpreendeu a todos, pois não esperavam que as habilidades de Tong Gui fossem tão formidáveis. O gerente imediatamente contou o dinheiro e disse que pagaria a dívida na noite seguinte. O mundo sedutor do deus do dólar, Tong Gui, continuava a concordar. Lá fora, o cara exibia sua força interior com a técnica secreta de esmagar pedras. E não é que ele era um mestre das artes marciais? O seixo foi esmagado como molho sujo, mas esses dois gangsters não acreditaram nele e pensaram que ele havia escondido em algum lugar, então ordenaram uma autópsia. Que diabos é isso, seu desgraçado? Nesse momento, o gerente conduziu Tong Gui e Chiu Yen para fora e os entregou a Cal para que limpassem o mercado e comessem em um local próximo ao mercado negro, para que pudessem participar da competição com mais facilidade. Logo em seguida, ele conduziu as duas pessoas a um quarto que, embora tivesse o preço de um hotel 5 estrelas, não era diferente de uma jaula imunda. Ao ver a Cao Tong comendo macarrão instantâneo sem motorista, Tong Gui o convidou, junto com Chiu Yen, para irem a um restaurante de carne de cachorro para tomar mais vitamina gogô e aliviar a tristeza. Enquanto estava lá, Chiu Yen descobriu que sua amiga da mesma trupe de teatro, chamada Note King, estava jantando com seus novos amigos. O namorado dessa garota disse, amanhã minha namorada vai trabalhar no Distrito Vermelho e Preto, vamos usar esse dinheiro para comprar gás hilariante. Ao ouvir essas palavras, todos ficaram sem fala e não conseguiam entender por que ela amava um canalha como aquele. Note Ken se levantou para sair, Chiu Yen a seguiu imediatamente e perguntou por que ela amava aquele canalha. Quem disse essas palavras foi ouvido pelo namorado estiloso de Note Ken. Você gosta de falar de boca aberta ou não? An estava prestes a ameaçar quando Tong Gui apareceu repentinamente na frente de Anta. Você sabe quem é seu pai? O aluno júnior de Anta também terminou. Sem querer criar muita confusão, Tong Gui deixou o desgraçado ir embora. Não comia absolutamente nada no estômago durante a viagem de volta para casa. Os três foram vingados pelo amante maltrapilho de Note Ken e seus capangas. No entanto, muitos desses idiotas escreveram que haviam tocado no mestre de artes marciais por engano. Tong Gui acabou de proteger Chiu Yen. Mesmo que tenham em mãos a espada de um famoso mandarim, não são autores de nenhuma obra. Depois de um tempo, enquanto os três pescavam bananas delicadamente na cama, a Cal também deixou cair algo. Kikiku. Pode-se dizer que suas artes marciais não são medianas, mas mesmo assim esses caras malvados tentam se intrometer para competir na vida. Uma vez que você começa a jogar, tem que jogar até o fim. Por outro lado, Tong Gui estava apenas perseguindo um rapaz quando o namorado de Note Ken apareceu. Ele entrelaçou os braços de Chiu Yen para exercitar os músculos das pernas dela e depois fez An ficar de frente para a parede. Enquanto esperavam a ambulância chegar, os três decidiram rapidamente apostar. Tong Gui percebeu que a Cal era um mestre, então perguntou se ele também era muito bom em combate. Acabei de bater nele, ele é um arruaceiro, sabe algumas artes marciais. Ele deve ser um mestre de Kung Fu. Na noite seguinte, no mercado negro, apareceu Long Yak, filho de um famoso magnata do ramo imobiliário. Nesse momento, a segunda batalha de Song Gui estava prestes a começar. Long Yak ganhou muito dinheiro e disse, vou dar a ele 100.000 para ganhar, 200.000 é tudo água de lagoa. Isso deixou Ma Ka sem jeito, mas ele não teve escolha a não ser concordar. A primeira luta começou e, como esperado, o oponente de Tong Gui ficou cada vez mais forte. Ele atacava continuamente com lanças e cabeçadas. Tong Gui, mas aí ele rapidamente agarrou as calças e caiu de cara no chão. Esse cara tentou se levantar e foi imediatamente espancado. Ainda estúpido o suficiente para aceitar a segunda vez, Tong Gui teve que usar seu joelho de 18 anos para deixar seu oponente aleijado no local.
A aposta do mês, segundo Long Yashi, custou à mãe cerca de 200 mil yuans. Percebendo que Tongui era um artista marcial difícil de derrotar, Long Yashi imediatamente fez uma sugestão. Eu tenho 10 milhões de yuans, deixe ele me dar e nós vamos ganhar muito dinheiro. Conheço muitas pessoas ricas e elas estão dispostas a apostar quantias enormes de dinheiro. A mãe hesitou. Long Yae concluiu que teria um lucro de 20%, sem trabalhar, mas ainda assim com comida garantida. Assim, a mãe começou imediatamente a cooperar com o jovem mestre da família do ramo imobiliário. E, de fato, no dia seguinte, Long Yae mudou o local do leilão do mercado negro para um restaurante de luxo. Enquanto as crianças estavam sentadas apostando, de repente apareceu a gangue mais notória da cidade. O líder não é outro senão Heng Vuong, considerado a segunda pessoa mais brutal do submundo, algo que ninguém ousa admitir. O professor recebeu uma visita inesperada, e o assistente de Long Yashi imediatamente enviou uma mensagem a todos os seus subordinados para evitar um conflito sangrento. O rei maligno entrou e cobriu o rosto. Desde que entrei para o mundo das artes marciais, ninguém ousou tocar no meu herói. Você é apenas um canalha imundo e ainda se atreve a abrir um ringue de luta aqui? Se você consegue abrir, eu também consigo. Não me importa quem ele seja. Dito isso, Long cantou e ordenou que a primeira partida começasse. Dessa vez, o oponente de Tongui era Long, de cabelos compridos. Ele não precisou responder à saudação e atacou imediatamente, com uma fúria ardente. Quando Tongui terminou de entrar, Long Tok agarrou seu pescoço e costelas, mas ele se desvencilhou e desferiu um soco que o fez cair no chão. Dando continuidade à batalha, aquele ataque insano parecia não ter a menor chance, então seu braço foi quebrado e ele caiu pela segunda vez, levando vantagem. Quando Long Tok se levantou, Tongui usou continuamente os pés para forçá-lo a se chocar contra a viga. Ganhar o primeiro prêmio foi impressionante, mas o velho, o Rei Negro, zombou deles e os deixou para praticar a construção do rio. Para o meu lutador, uma luta é viável ou não? Você acha que estou com medo, mas eu vou pular mesmo assim, 2 milhões de yuans, ok? Assim que o negócio estiver fechado, Long diz a Tongui que 100 mil são para o homem hétero. Diante de uma grande quantia em dinheiro e do incentivo de sua amada, Tongui aceitou o desafio imediatamente. Mas antes mesmo de entrar na briga, ele já estava jogando sujo. Então eu dei um tapa na cara desse cara, o Tibealo, para assustá-lo. Analisando o equilíbrio de poder, os dois não diferem entre si. Somos como um barril tentando enchê-lo de carne. Mas pedimos desculpas a Tongui muito rapidamente. Ele aproveitou-se continuamente da brecha para me bater, e depois me deu um chute tão forte no rosto que me fez cair no chão. De repente, ele agarrou o braço de Tongui e o jogou para longe, tentando imobilizá-lo em seguida, mas este usou o pé para se libertar. Pressionado contra a parede, e aproveitando a oportunidade quando o soco de Tebalo errou o alvo, Tongui avançou para atacar. Dessa vez ele quebrou a mão e continuou batendo no cano de cobre, gritando por seu pai e sua mãe. Por fim, um gancho fez com que Tebalo caísse em estado de inconsciência, garantindo a vitória. Long Yashi não disse como a terra era verdejante, mas acabou se revelando um terreno árido. O rei, de temperamento explosivo, respondeu: esse tipo de surra é de mau gosto. Se quiserem, 3 contra 3, belos e mortos se revezam para parar. Nunca tive medo de ninguém. Essa partida deve valer 10 milhões. Após fecharem o acordo com o oponente, deram a Tongui 120 mil yuans e combinaram de lutar novamente na noite seguinte, com um prêmio de 200 mil para o vencedor. O dinheiro obrigou Tongui a superar o preconceito inicial de ser um cara que estava sempre com a carteira cheia. Passou 7 dias catando traseiros sem sentir nenhum fedor e agora ganhou milhões. No dia seguinte, no porto de Beaoan, Akvon Vin apareceu e disse que 90% do público havia previsto a vitória do meu lado. Só psicopatas escolhem seus adversários. Você acha que falar palavrões é legal? Entre na partida, conforme combinado anteriormente, desta vez sozinho, 3 contra 3, e você precisa eliminar o oponente para ganhar prestígio. Seus 3 guerreiros pareciam prestes a beijar o rosto do cachorro. Tongui deu um lenço ao dragão de pelos compridos, mas, como acontece com todas as outras impressões digitais, ele foi espancado por esse grandalhão a ponto de ser mais doloroso do que uma castração. Finalmente, com um golpe tão forte que parecia que o céu estava desabando, o segundo lutador saltou para receber o ataque, mas foi imediatamente agarrado pelo pescoço, mordido no quadril para se libertar e então contra-atacou, mas sem sucesso. Tibealo chutou no estômago e,
Em seguida, atirou sua espada bem na altura das pálpebras inferiores, fazendo com que o velho e seu neto quebrassem 2 de seus testículos. Eliminar o segundo lutador, deixando apenas Nugokin, deixou Akvun extremamente satisfeito. Já o Sr. Ak estava verde de vergonha, pois a importância dessa luta era enorme. Tibialo repentinamente passou graxa no corpo para reduzir o atrito dos golpes. Como esperado, os ataques de Tongui foram bloqueados. Compreendendo isso, ele usou os pés para atacar por baixo. Aproveitando a oportunidade, Tongui lançou uma sombra de ladrão no rosto do sujeito, obrigando-o a se virar. Em seguida, quebrou o braço dele com a chave de pescoço da motocicleta. O segundo então se sujou, cravando o prego na sola do sapato e depois na luva como se fosse uma garra. Aguardando um momento de descuido de Tongui, ele avançou e o agarrou, fazendo-o cair para trás. Continuamos com a técnica de arranhar o gato com garras de dragão, que fez Tongui se sentir como se estivesse sendo desenhado para dentro de uma pintura. Isso não é bom. Ele teve que derrubar esse cara para que fosse o jogo de teste do Van T. Ele conseguiu simular um ninho de galinha com a pedra, mas o homem rapidamente agarrou a cabeça e o pescoço de Tongui e o atacou como um cão raivoso. Ele usou toda a sua força para jogá-lo no chão, depois se levantou e usou o truque de golpeá-lo nas costas para combater veneno com veneno. A terceira pessoa aproveitou a oportunidade para atacar Tongui. Praticamos karatê com um rápido golpe de pés. Parecia um desastre terrível quando Tongui foi atingido no peito por uma bala, enviando uma onda de choque através de seu cérebro. Tongui entrou correndo para ver qual deles era o mais forte. Vamos lá, vamos ver qual perna é a mais forte, aí a gente se torna o pai. Ativando o modo fúria ao máximo, Tongui agarrou a porta e arremessou o jogo na velocidade da luz, tornando impossível para ele resistir. Aguardando que o adversário desse uma brecha, o Sr. Tung desferiu um chute giratório no velho e o lançou em direção à sua garganta. Tente se levantar e depois coma um presente dourado: peito, sopro, coração, fígado, pulmões, intestinos. Por fim, ele usou 200% de seu poder para realizar uma tatuagem de dragão que havia sido mencionada nos céus para matar esse cara. Oficialmente venceu, mas Tongui não ficou nada contente. No entanto, em troca, ele recebeu mais $600.000 por carregar 3 homens. O mais importante é o cuidado com a pessoa que você ama. É verdade que os homens ricos prestam bastante atenção a ela. Chiu-Yin obrigou alguém a lhe dar um beijo, algo que um virgem como Tongui jamais havia experimentado. No dia seguinte, enquanto o avô e o neto assistiam ao treino de Tongui para a próxima partida, o assistente do jovem mestre Long Yak entrou e disse: o nome do campeão do jogo de luta K1 comprado por Akvun é Tim Makin, também conhecido como Shojin. Além disso, ele também apostou $20 milhões. Se eu perder, vender minha pele não será suficiente. Parece que seremos derrotados porque o adversário é muito forte, mas Long Yai ainda insiste que devemos vencer. Logo em seguida, ele ofereceu a Song Hui uma recompensa de 2 milhões de yuans. Ele não participou, mas apenas solicitou mais 100 mil yuans para contratar um treinador. É claro que essa quantia era pequena, então o Ash concordou imediatamente. Naquela noite, os 3 saíram para um jantar suntuoso. A Kao disse que eu percebi que ele tinha uma fraqueza quando lutava. Depois de dizer isso, ele pegou emprestadas 2 tampas de pote do mendigo e deu uma surra em Tongui. Cada desafio que a Kao lhe propôs era tão fácil quanto comer farelo. No entanto, quando ele colocou o objeto no conjunto de chá, Tongui não se mexeu. Ser bondoso com o inimigo é ser cruel consigo mesmo. O único que sofreu foi ele. O estalajadeiro Tongui não se enganou ao ver a pessoa certa. Então, no dia seguinte, Chiu-Yin perguntou se ele já havia encontrado um professor. Ele não hesitou, simplesmente ganhou o Aka e disse: me ajude e os 100 mil yuan serão seus. Isso deixou Aka feliz como um pai que acaba de dar à luz um bebê, e imediatamente começou a treinar Tongui intensamente. Chiu-Yin era gananciosa, então também vestiu equipamento de proteção para exigir 100 mil yuans de Akao. No entanto, quando o soldado atacou Tongui com um pedaço de pau, acertou o pássaro dele. Belo golpe, linda garota. Assim que Akao terminou de falar, os soldados o chutaram, fazendo rolar no pátio da escola. Se ele continuasse a atacar, seria atingido mais algumas vezes. Vendo isso, Akao disse a Chiu-Yin para ficar quieto e nos deixar treinar bastante. Só então os dois começaram a lutar. Este Aku tinha um general poderoso, tão rico quanto Tongui, mas por algum motivo ele não era talentoso o suficiente para competir no Jianghu. Escute bem, nunca pare de lutar contra seu inimigo, ou você terá que retribuir o favor.
Após dias de treinamento árduo, a próxima batalha finalmente aconteceu em um hotel extremamente luxuoso e esplêndido. Nesse momento, Yin ficou surpresa ao ver sua amiga Nokken tendo um caso com um homem rico de mais de 70 anos. Então, Yin não ficou nada feliz e demonstrou raiva. Nokken chegou e chorou, explicando que ele era um grande homem. Alguém como você finalmente encontrou um lugar para ficar, tente se agarrar a ele. Ao ver a atitude desagradável de Yin, Nokken ficou sem palavras e perguntou se ele tinha algo a dizer. Logo em seguida, Yin chamou Nokken para o banheiro, fechou a porta e disse: viver com alguém que você não ama, não importa quanto dinheiro você tenha, não tem sentido. Entendendo a intenção de Yin, Nokken se aproximou e os dois se abraçaram. No fim, eles concordaram. Se Tonggui soubesse o lado sombrio dessa verdade, provavelmente se calaria e morreria. Eu te amo em segredo há muito tempo, mas a vida nos separou. Depois que Nokken derrubou 2 frascos de colírio que o velho diretor lhe dera, a batalha lá fora já havia começado. Assim que o show começou, Mad Dog exibiu todos os seus movimentos perigosos. Como era de se esperar do campeão da arena aqui, Antan derrubou Tonggui rapidamente e o imobilizou com uma chave de pescoço. Tentando escapar, Mad Dog se debateu como uma tempestade. Esse cara era mais difícil de mastigar do que pasta de camarão. Quando ele estava apaixonado e perdido, Yin ficava extremamente preocupado, e Longyak também suava frio. Os dois lados continuaram a lutar. Naquele momento, Tonggui e Mad Dog pareciam estar em pé de igualdade. O Sr. apagou. E então você comeu o tempero. Você acabou de acorrentar o meu, agora vou comemorar isso por uma questão de justiça. No entanto, olhar para a escola não ajuda. Mad Dog arrombou a fechadura e aproveitou a oportunidade para virar Tonggui de cabeça para baixo, fazendo-o saltar sobre o sofá. Em seguida, continuou a correr e o atirou contra o pilar de concreto. Incapaz de decepcionar sua amada diante dele, Tonggui aproveitou a oportunidade para desferir um soco fatal no cão raivoso, deixando-o tonto. Ele saltou e acertou a cabeça do cachorro com um cotovelo. Então Tonggui curou a geada quebrada, agarrou o porto quebrado e chamou o lixo de doce, e encontrou chá gelado na calçada. O cão raivoso já não tinha forças para resistir, então Tonggui também contra-atacou e venceu. No entanto, ele ficou gravemente ferido e viveu uma vida marcada por sequelas. Assim, a gangue Akvon resolveu o problema de enviar o cão raivoso para o ocidente para salvar suas mãos. Também ficamos sem guerreiros, então nos mudamos do mercado negro para Jiangumao. Depois da partida, cumprindo sua promessa, Tonggui entregou 100.000 yuans ao seu amigo Akaui. Além disso, ofereceu-lhe um presente adicional, uma camisa da marca Zida que ele comprará no mercado de Guanju. Antes que algo acontecesse, o avô e o neto pediram para devolver a tigela a alguém em troca de dinheiro. Tonggui ficou surpreso e perguntou se era para um casamento. Só então Akao contou tudo. Nasci na terra dos 10 tigres de Gangdong, onde todos na aldeia conhecem artes marciais, mas ninguém o usa para ganhar dinheiro, apenas para se exercitar. Minha mãe dizia que a força de cada pessoa não está no punho, mas no poder. Perdi a visão cedo. Minha mãe trabalhou muito para me criar sozinha, então quero juntar dinheiro para abrir um pequeno mercado para ela. Você é a melhor pessoa para mim desde que vim para esta cidade em busca de trabalho. Compreendendo tudo, os dois se consideravam irmãos. Após as recentes batalhas clássicas, a identidade de Tonggui tornou-se famosa no submundo. Então, o assistente disse a Longyak que 90% do público já havia votado para que Tonggui vencesse a próxima partida. Ao mesmo tempo, em um beco estreito, os homens de Longyak cercavam um sujeito que queria comer de graça e roubavam seus pertences. Ele era Xuan Shui. Sua aparência era comum, mas suas habilidades eram extraordinárias. Então ele imediatamente resistiu e planejou fugir. No entanto, os 20 fundos estavam abafados e esse cara foi pego vivo. Na noite seguinte, antes da partida, Ma Kai informou Lao Ak que o público havia doado 20 milhões de yuans e que Tonggui, Xuan Shui, havia concordado em competir nesta partida. Logo depois disso, a mãe dele lhe disse que, esta noite, você tem que perder. Todos estão em vantagem. Se você ganhar, faremos um banquete para todos nós. Se você concordar, eu lhe darei 1 milhão de yuans para beber chá com leite. No entanto, Tonggui recusou imediatamente. Não quero fingir que ganho ou perco na vida. Dito isso, ele se levantou, balançou a cabeça e estava prestes a sair. No entanto, Maka anunciou: onde está seu artefato? Tonggui levou o iPhone para Alonso e descobriu que a menina havia sido capturada por eles. Você não tem escolha, entendeu?
Há algo de errado com o jogo. Então Tong-Gui teve que concordar em lutar nessa batalha. Assim que a plateia se aglomerou como formigas, a batalha começou. Xuan Shui estava correndo para se juntar ao oponente. Tong-Gui olhou para aquele cara e sentiu tédio. Só queria chutar a cara dele. No entanto, ele teve que perder essa partida. Xuan Shui atacou, mas não conseguiu sequer tocar num fio de cabelo do seu corpo. Parecia mais irritante do que carne de búfalo grelhada. Nesse instante, surgiu uma beldade de pernas longas, ninguém menos que Qiu Yen. Descobriu-se que ela não estava encurralada nem ameaçada, tudo não passava de uma farsa. Para ter dinheiro, Qiu Y. Assim, em plena luz do dia, ele continuou agindo de forma imprudente, como se não estivesse se escondendo de ninguém. Continuando a batalha, Xuan Shu ainda não tinha chance contra Tong-Gui. Toda vez que tentava sair, era contido. Diante dos aplausos da plateia, Tong-Gui teve que agir como se tivesse pago por isso. Derrotar aquele cara era tão fácil quanto comer mingau. Não admira que Long Yashi tenha tido que fazê-lo parar para ter certeza. Sem muito esforço, Tong-Gui imediatamente incluiu Xuan Shui nos bens de sua família. Com medo de arruinar seu plano, ele mandou que o homem se levantasse rapidamente para que pudesse continuar a espancá-lo. Com o incentivo de seu oponente, Xuan Shu conseguiu continuar lutando. Quando chegaram ao Rio Wan, foram espancados e assassinados por Tong-Gui. Fingindo ter adivinhado o que seu oponente havia feito, ele saltou para agarrar, mas foi atingido por um atirador de elite. Aproveitando a oportunidade, Xuan Xuan chegou, recolheu o sangue do homem e o atirou diretamente no barril de óleo, fazendo com que ele perdesse todo o sangue instantaneamente. Ao presenciar essa cena, o público foi forçado a compartilhar o mesmo destino, pois já havia entrado pela porta de Tong-Gui. Qiu Yen sentiu uma pontada no coração. Ma Ka pretendia levar Xuan Shiji para uma viagem um pouco distante, mas foi impedida por ela. Então, siga imediatamente a regra da mão direita. Lá embaixo, ele esperava por um aguaceiro repentino para lamentar o destino de Tong-Gui, que estava sendo repreendido por seu filho miserável. O dono olhou para ele e sentiu pena. Nesse momento, Qiu Yen apareceu, como se também sentisse que suas ações eram completamente contrárias à moral. Ao ver o sorriso de Tong-Gui, ela ficou extremamente grata. Hospitalizado para tratamento, Tong-Gui passou por uma cirurgia na perna e está se recuperando gradualmente. Qiu Yen estava tão triste que não conseguia dizer nada, pois agora não sabia como encarar Tong-Gui. Ganhamos 4 milhões. Mas será que eles serão felizes juntos? Qiu Yen não pode se enganar, pois a pessoa que ela ama é Nok Ken, e ela não pode mais continuar explorando Tong-Gui para tirar vantagem dele. Independentemente de tudo, durante todo esse tempo, Tong-Gui fez de tudo para protegê-la, querendo que ela fosse feliz todos os dias ao ver seu sorriso. Mas Qiu Yen vendeu seu coração aqui para que ele o guardasse. Tong-Gui sabia que o fruto da verdade às vezes seria deixado na árvore. Nesse momento, Tong-Gui recebeu uma mensagem de Vie Jiakao. Ele retornou imediatamente à sua cidade natal para abrir um pequeno mercado para sua mãe com o dinheiro que ganhou. Além disso, não costumo dizer que sempre considerarei Tong-Gui o melhor irmão do mundo. Não se esqueça de dizer que você sempre considerará Tong-Gui o melhor irmão do mundo. Qiu Yen também decidiu partir para sempre para esconder a cruel verdade, então se jogou no barco. Tong-Gui ouviu os gritos e saiu em disparada, mas já era tarde demais. Acreditando que a culpa recaía sobre Long Yak Ma Ka, e dominado por um impulso mortal, arremessou uma estampa de flor nas costas deles, fazendo-os suar. Extremamente brutal, ele mata todos que encontra. Quando o assistente sacou a arma, foi baleado pelo jovem mestre e seus amigos. Após o período de Long Yak, Tong-Gui não disse nada, mas imediatamente pediu para ser deixado lutar pelo resto do ano. O jovem sob a proteção da parcela de ouro, perseguindo a rede da canção, aquele que o atraiu para este caminho. Na segunda vez que o general feriu a concubina, ela o fez cair. Ele o segurou e o conteve, depois perguntou por que ele havia machucado Qiu Yen. Eu não fiz nada, foi uma vida miserável que nos foi vendida em troca de dinheiro. Desde o primeiro encontro no circo, ela fez um acordo conosco e ficava com 20% de cada luta para nos fazer balançar a cabeça e brigar. Se você não acredita em mim, volte este vídeo e assista. Tong-Yin ficou atônito ao saber dessa verdade. Sua cabeça fervia como pimenta, mas ele ainda dizia que não acreditava que fosse verdade. Nesse instante, 2 policiais chegaram para controlar a situação, sabendo que, mesmo que você sobreviva, acabará na prisão. Além disso, um barco de ouro encontrou Qiu Yen, então Tong-Gui agiu e imediatamente comeu alguns raspadores de cobre. A vida é como um mar de sofrimento.
Quando o sofrimento acaba, a vida acaba. Finalmente, Tong-ui pode descansar em paz. No necrotério do hospital, o médico legista viu lágrimas brotarem repentinamente dos olhos de Chiu-yen. Não consigo acreditar que um cadáver possa fazer isso. Ele chamou 2 antigos colegas para darem uma olhada. E não é que ele ficou chocado e disse: ela deve estar com pena de alguma coisa, porque as lágrimas não paravam de cair. Talvez este seja o pedido de desculpas de Chiu-yen para Tong-ui. E embora Deus tenha providenciado o encontro dos dois e os tenha abençoado com ouro, Chiu-yen também teve um destino diferente e foi feliz para sempre com Tong-ui. Eles não precisarão mais se menosprezar por causa do dinheiro, como faziam na Terra. Ao longo do filme, vemos que por trás de todo homem fracassado sempre haverá uma mulher sábia. Portanto, como homem, você precisa ser verdadeiramente corajoso para julgar tudo ao seu redor. Homens com carreira não são vistos com desdém apenas pelas mulheres, mas também pela sociedade como um todo. Portanto, cada um de nós deve tentar se aprimorar para trazer felicidade a todos. É o que outras garotas diriam: mais rápido é coisa de homem. Você acha que sou legal o suficiente para fazer você esquecer seu primeiro amor? Meu coração está cheio de amor. Se você me ama, venha depressa. Se você gostar de algum outro filme, por favor, deixe um comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo para apoiar a todos. Obrigado a todos. Eu te amo, Prata Prata. Bye bye.